que faz uma equipe dar certo de verdade? A gente tende a pensar que é só juntar as pessoas mais brilhantes, né? Mas a resposta é bem mais surpreendente. E tudo começa com a história de uma estudante que sentiu na pele o que é estar em uma equipe incrível e em outra que era um completo desastre, mesmo tendo tudo para dar certo. Essa é a Julia Rosovsky, e a história dela começa em Yale. Pensa só, ela entrou num grupo de estudos que, no papel, era o time dos sonhos. Só gente fera, todo mundo super ambicioso. Parecia a receita perfeita para o sucesso, não é mesmo? Só que a realidade foi bem diferente. A dinâmica do grupo foi um verdadeiro desastre. Aquele grupo que tinha tudo para ser um exemplo de excelência, na verdade virou um campo de batalha. Era estresse, era competição, ninguém tinha coragem de dar uma ideia de verdade. Mas aí, aconteceu uma coisa bem curiosa. A Júlia entrou numa outra equipe, um time voluntário, com gente de todo tipo, sabe? Um grupo que ninguém dava nada por ele. E lá, o clima era outro. Era colaborativo, era divertido, o pessoal se sentia à vontade para dar umas ideias meio malucas. E o resultado disso? Eles não só ganharam a competição, como formaram uma amizade que durou anos. Então, a história da Júlia levanta a grande questão. O que, afinal, faz uma equipe funcionar e outra não? Fica claro que não é só o talento de cada um, né? E essa mesma pergunta, essa mesma pulga atrás da orelha, estava incomodando uma das maiores empresas do mundo, o Google. E como o Google é obcecado por dados, eles decidiram que iam usar todo o poder de análise que tinham para resolver esse mistério de uma vez por todas. E foi assim que nasceu o Projeto Aristóteles. O nome já dá uma boa pista, né? Vem daquela famosa frase do filósofo: o todo é maior que a soma das suas partes. A missão do Google era exatamente essa: usar uma montanha de dados para finalmente descobrir a fórmula da equipe perfeita. E claro, eles começaram pelo caminho mais óbvio, o que todo mundo pensaria. A hipótese inicial era: se a gente quer o melhor time, é só juntar as melhores pessoas. Simples assim. Pega os melhores engenheiros, os melhores gerentes, bota todo mundo junto e pronto. O sucesso é garantido. O foco era todo em quem estava na equipe. E quando eu digo que a análise foi grande, eu quero dizer gigantesca. Eles pegaram mais de 180 equipes do Google e analisaram absolutamente tudo que você pode imaginar. Personalidade, habilidades, de onde a pessoa se formou, se o pessoal saía para tomar um café junto depois do trabalho. Sério, tudo mesmo foi colocado sob o microscópio. E aí, depois de anos debruçados nesses dados todos, a grande conclusão foi um balde de água fria. Não tinha padrão nenhum. O quem estava na equipe simplesmente não fazia diferença. Eles viram times cheios de estrelas que eram um fracasso total e outros times que no papel não pareciam nada demais, que simplesmente brilhavam. Ficou óbvio que a resposta não estava nas pessoas isoladamente. Isso foi um verdadeiro beco sem saída e obrigou os pesquisadores a virar a chave. Ok, se a resposta não está em quem está no time, talvez esteja em como o time interage. E foi aí, nessa mudança de foco, que eles acharam a primeira pista de verdade. O grande ponto de virada foi quando eles começaram a olhar para as normas de grupo. O que é isso? Pensa como se fosse a cultura invisível de uma equipe. Sabe, aquelas regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que todo mundo segue? O jeito que as pessoas conversam, se elas podem discordar, se elas brincam. Cada equipe tem a sua própria personalidade, sua própria impressão digital. Para ficar mais claro, vamos imaginar duas equipes. A equipe A, vamos chamar de os especialistas. A reunião deles é super eficiente, cada um fala na sua vez, sem interrupção, direto ao ponto. Agora imagina a equipe B, os conectores. A reunião deles parece meio caótico, um interrompe o outro, um completa a ideia do outro, mistura um papo de trabalho com piada. Agora a pergunta é: qual dessas equipes você acha que no fim do dia é a mais inteligente coletivamente? Os pesquisadores do Google analisaram um monte dessas normas, mas os dados ainda não faziam muito sentido. A coisa só clicou mesmo quando eles tiveram a ideia de cruzar o que eles tinham encontrado com pesquisas de outros lugares, de outras universidades. E aí, bingo! 2 comportamentos começaram a aparecer repetidamente nos grupos de maior sucesso. Saltou aos olhos. E o mais incrível é que esses 2 comportamentos eram super simples. O primeiro, todo mundo fala. Nas melhores equipes, o tempo de fala era bem distribuído. Ninguém monopolizava a conversa, mas também ninguém ficava calado o tempo todo. E o segundo, uma alta sensibilidade social. O que é isso? Basicamente, as pessoas da equipe eram boas em ler umas às outras. Elas percebiam pelo tom de voz, pela expressão, se alguém estava chateado ou confuso ou animado. Tá, mas por que esses 2 pontos são tão importantes assim? Falar na mesma medida e perceber o que o outro está sentindo. O que isso tem a ver? É que, na verdade, esses 2 comportamentos são a base, são os tijolos de algo muito maior. E os dados do Google não deixaram dúvida.
Era esse o fator que realmente diferenciava uma equipe boa de uma equipe excepcional. E esse conceito é a segurança psicológica. No fundo, é uma coisa bem simples. É a certeza que todo mundo no time tem de que eles podem correr riscos sem serem humilhados. É saber que você pode ser vulnerável, que você pode se expor, porque o ambiente é de confiança e de respeito. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode levantar a mão e falar, gente, eu cometi um erro, ou fazer uma pergunta que você acha que é boba, ou dar uma ideia que parece meio doida. Tudo isso sem aquele medo de te acharem incompetente ou de tirarem sarro de você. É a liberdade de ser você mesmo no trabalho. Ok, isso tudo parece ótimo na teoria, né? Mas como é que se constrói isso no dia a dia? A história de um gerente do próprio Google, o Matt Sakaguchi, é um exemplo perfeito e super poderoso de como fazer isso acontecer na prática. O Matt tinha acabado de assumir uma equipe nova. Ele resolveu aplicar uma pesquisa interna baseada justamente nessas descobertas do projeto Aristóteles. E o resultado foi um choque para ele. Ele achava que estava tudo ótimo, mas os dados mostraram o contrário. O time se sentia desconectado e não tinha certeza se o trabalho deles fazia alguma diferença. E a reação dele foi incrível. Ao invés de ignorar os dados ou esconder, ele chamou todo mundo para conversar. Primeiro, ele mostrou os resultados da pesquisa, com total transparência. E aí, ele fez algo extremamente corajoso. Ele se abriu primeiro. Ele contou para a equipe que estava lutando contra um câncer em estágio avançado. Esse gesto de vulnerabilidade abriu a porta para todo mundo começar a falar de verdade, sobre as frustrações, sobre o que não estava funcionando. E a partir daí, juntos eles começaram a criar novas regras, novas normas de como eles iriam se apoiar dali para frente. E é aqui que a gente chega na grande lição final, que tem uma ironia bem interessante. Pensa só, o Google, com toda a sua obsessão por dados, por métricas, por otimização, fez essa busca gigantesca para chegar numa conclusão que é profundamente humana. Foi o que o próprio Sakaguchi falou. Os dados não vieram para substituir o lado humano. Pelo contrário, eles deram uma linguagem e uma estrutura para falar sobre isso. Quando você coloca um conceito como empatia num gráfico, de repente fica mais fácil para um monte de engenheiros e pessoas super analíticas conversarem sobre sentimentos de um jeito produtivo. A grande sacada é essa. Ninguém quer ir trabalhar e ter que vestir uma máscara, uma cara de trabalho. A gente funciona muito melhor, a gente é mais criativo, mais produtivo, quando pode ser quem a gente é de verdade, com nossas qualidades e também com as nossas vulnerabilidades. No fim das contas, o sucesso de uma equipe não é sobre otimizar planilhas, é sobre criar conexões humanas de verdade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. No seu time, no seu ambiente de trabalho, o que é mais seguro? Ser super eficiente ou ser humano? A jornada do Google mostrou que a busca pela equipe perfeita não tem nada a ver com achar pessoas perfeitas. Tem a ver com criar um ambiente seguro suficiente para que pessoas imperfeitas, como todos nós, possam se conectar, confiar umas nas outras e juntas fazer coisas realmente extraordinárias.